Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho desta quarta-feira, dia 26 de julho. Hoje a igreja comemora o dia de Santana e São Joaquim, os pais da Virgem Maria, os avós do Senhor Jesus. Queremos pedir hoje, com muita fé, a intercessão dos avós de Jesus, Santana e São Joaquim, pelas nossas famílias, de modo especial, pelos nossos avós e por todos os idosos. O Evangelho desta quarta-feira, Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17. Já peço o seu joinha, que você se inscreva aqui no canal e compartilhe esse Evangelho, me ajudando assim a espalhar a boa notícia do reino. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje, olhando o testemunho de Santana e São Joaquim, infelizmente são muitos poucos os dados que nós temos sobre a vida deste casal. O pouco que nós conhecemos é encontrado nos evangelhos apócrifos, que falam sobre a esterilidade desse casal que servia o templo e já com idade não tinham filhos, e Deus realiza este milagre e eles têm de uma forma milagrosa a sua filha, a Virgem Maria. Mas um dos outros textos que nos ajuda a entender a importância de Santana e São Joaquim, aquela passagem em que Jesus fala que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Olhando para a filha deles, Maria Santíssima, toda perfeita, toda de Deus, nós podemos induzir que, com certeza, a árvore que gerou esse fruto tão belo, tão santo, também é uma árvore muito boa. Por isso, hoje nós queremos enaltecer o papel de Santana e São Joaquim, avós de Jesus. E seja a primeira leitura de hoje, que faz um elogio aos antepassados, seja no Evangelho, Jesus que também de uma certa forma elogia os profetas antigos, os antepassados que desejaram ver, que desejaram ouvir o Messias, que com muita confiança esperaram a vinda do Salvador. E com certeza Joaquim e Ana estão nesse grupo de pessoas que por muito tempo esperou a realização das promessas de Deus. Então, a palavra hoje nos ajuda a olhar para a importância dos nossos antepassados. Olhando para Joaquim e Ana, olhando para os avós, para os idosos, o Papa Francisco sempre tem reforçado a importância de valorizarmos os mais velhos, pela sua experiência de vida, pela sua sabedoria, pela sua importância. Numa sociedade em que descarta quem não mais é produtivo, que descarta aquilo que não tem mais utilidade. Como é importante reconhecer a importância dessas pessoas, que talvez hoje não trabalham mais, não produzem mais, mas quanto trabalharam, quanto lutaram e quanto construíram para que nós chegássemos onde nós estamos hoje. Por isso, a Bíblia faz um elogio dos antepassados e nós devemos ter também esse respeito, esse carinho, esse cuidado por aqueles que constroem a nossa história. É muito fácil nós partirmos daquilo que nós temos hoje, mas para chegarmos naquilo que nós temos hoje, quanto os nossos antepassados tiveram que lutar e caminhar. Por isso, não esqueçamos a nossa história, não esqueçamos as nossas raízes. Quando
nós olhamos para Santana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora, avós de Jesus, nós percebemos que Deus, quando se fez um de nós, Ele entrou na nossa história. Ele quis ter uma família, Ele tem as suas origens, Ele tem a sua raiz. Não esqueçamos também a nossa história, não esquecemos de onde nós viemos, quem construiu esse caminho para que nós chegássemos onde nós estamos hoje. Hoje, eleve a sua oração pelos seus pais, pelos seus avós, bisavós, vivos ou falecidos, agradecendo a Deus por tudo aquilo que eles nos transmitem e nos deixaram de sabedoria, de luta, de trabalho, de fé, os ensinamentos que nós aprendemos dos antepassados e que nós também tenhamos a força de continuar escrevendo essa história. Que, olhando a raiz familiar de Jesus, nós não esqueçamos as nossas raízes, não esqueçamos a nossa história, que define muito de quem nós somos hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre sua família, de um modo muito especial, sobre todos os avós, sobre os idosos, a bênção de Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Santana e São Joaquim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma quarta-feira muito abençoada e fique com Deus.